Hoje eu vou fazer um bolinho radioativo para vocês, literalmente. Mas como assim literalmente? Que emite radiação de fato? Sim, mas eu vou explicar. Vamos começar com a paramentação, né? Ficou parecendo que eu tô pelada, mas eu não tô pelada não, gente, tô vestida. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que radioatividade é um fenômeno natural que está presente em absolutamente tudo. Então, isso quer dizer que a gente está rodeado de radiações a todo momento, que vêm de vários lugares diferentes. Um pouquinho da natureza, da terra, do solo, um pouquinho do espaço, e um pouco vem da própria comida. Inclusive, a gente se alimenta e a gente acaba ficando um pouquinho radioativo também. E isso acontece por quê? Tanto as plantas quanto os alimentos acabam incorporando um pouco desses elementos radioativos que estão presentes na natureza. As plantas sugam do solo um pouco desses elementos radioativos e os animais que comem as plantas acabam incorporando no organismo um pouquinho desses elementos também. Bom, e aí o que acontece? A depender do solo onde as plantas são cultivadas, a depender das características dessas plantas, ou até mesmo dos adubos que são colocados, ou mesmo os animais, né? Dependendo do que eles comem, a gente sabe que vão haver alimentos que vão ter uma concentração de elementos radioativos um pouquinho maior do que outros. Bom, o primeiro alimento mais radioativo que todo mundo conhece é a banana. Porque a banana ela tem naturalmente o potássio, que todo mundo ouve falar, mas além do potássio convencional, ela também tem a concentração de um potássio que é radioativo, que é o tal do potássio 40. Esse potássio ele vem da natureza mesmo, e olha só que coisa curiosa. Quando eu fui fazer a visita na usina de Angra, antes da gente entrar na área do reator, a gente precisa fazer um exame que monitora o corpo inteiro para ver quais são os elementos radioativos que nós temos incorporados no organismo naturalmente, para que, quando a gente saia do reator, se faça esse exame novamente para ver se a gente não incorporou nada radioativo de dentro da usina. E quando eu fiz o exame, na manhã, antes do exame, eu havia comido uma torta de banana. E o resultado foi esse gráfico aí que expressa o quanto de potássio 40 que eu tenho, e que acaba sendo aí o elemento que no meu organismo está concentrado em maior quantidade. Geralmente a dose de uma banana é 0,1 microsievert. O meu medidor de radiação não tem sensibilidade o suficiente para conseguir detectar esse pequeno aumento de radiação causado no ambiente pela emissão da radiação da banana, de tão baixo que é. Bom, e aí vocês podem se perguntar se consumir a banana por causa desse elemento radioativo aí que emite radiação poderia fazer mal. Até poderia, mas vocês teriam que comer 35 milhões de bananas de uma vez só para fazer mal, pela radiação. E aí o segundo alimento que tem a maior concentração de elemento radioativo é a castanha do Pará. A árvore da castanha do Pará absorve rádio 226 do solo, e é esse rádio que acaba incorporando dentro da castanha, mas claro que também há um nível muito baixo, né? A taxa de dose de 100 gramas de castanha é em torno de 0,01 microsievert. Então, claro que uma castanha individual também não vai aumentar significativamente a leitura de dose aqui do sensor, porque, né, muito pouco. E igualmente, né, mas essa castanha aí será que não faz mal? Olha, se você conseguir consumir 2 milhões de toneladas de castanha de uma vez só, talvez faça mal. Enfim, e aí, pessoal, existem outros alimentos que também têm ali um nível de radioatividade um pouquinho maior do que quando comparado com outros alimentos, como batata, cenoura, carnes, até mesmo cerveja, e inclusive outro que é muito comum e vital para nós, né, é a água. Aqui, ó, pessoal. Aqui embaixo, estão vendo ali, ó, radioatividade na fonte a 20 graus e 760 milímetros de mercúrio, 15,45 METs. Isso acontece porque nos lençóis freáticos, como eles são mais profundos, a gente acaba tendo uma concentração de alguns elementos radioativos naturais, como por exemplo rádio, radônio, um pouquinho de urânio, um pouquinho de tório. Bom, e aqui nessa massa do meu bolinho, então eu coloquei um pouquinho de algumas coisas que são radioativas, né? Então coloquei a banana, coloquei a castanha do Pará, coloquei farinha de aveia, enfim, outros elementos que são a base, né, dos ingredientes aqui do bolinho. Vou colocar no micro-ondas para fazer e ver se vai dar certo. E eu vou finalizar a cobertura, o topping, como as pessoas falam, né, com pasta de amendoim, porque o amendoim também é um alimento aí que tem um pouquinho mais de radiação do que comparado aos demais. Bom, ficou pronto. Parece que tá ok.
Agora, finalizar aqui com a pasta de amendoim para deixar bem radioativo. Olha, com a pasta de amendoim por cima não ficou muito bonito. Será que tá radioativo? Vamos ver. Bolinho radioativo com banana, castanha do Pará e a pasta de amendoim. E depois eu vou tomar um gole de água, que também é radioativa, para fechar o pacote. Ah, tá quente. Não tá muito radioativo, não. Mas tá gostoso. E aí, vocês viriam tomar um cafezinho e comer um bolinho radioativo comigo?